Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, damos graças a Deus por mais esta oportunidade. Estamos chegando à reta final deste quarto trimestre de 2021. Que bênção, irmãos, que aulas esplendorosas nós tivemos acerca do apóstolo Paulo. Que bom que nós temos grandes aprendizagens com este servo de Deus, que sua vida inspirou muitos. E desta feita, nós vamos tratar da lição de número 12. Esta lição que tem por título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da Morte. Olha que nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E chegando já no finalzinho desse trimestre, as lições, elas são impactantes. Esta lição, que está datada para 19 de dezembro de 2021, ela tem como verdade prática: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Que coisa linda! É interessante, irmãos, que nesta verdade prática, nós não temos aqui dizendo que nós não seremos afligidos e não sofreremos angústias. De forma alguma, passaremos por dificuldades, passaremos por momentos difíceis, mas é glorioso saber que o Espírito Santo, assim como fez com o apóstolo Paulo, fará contigo, fará comigo. Saber que Ele estará presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bom! E aí nós temos como texto áureo, texto de ouro desta lição, que está em 2 Coríntios 4:11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Que coisa esplendorosa! Muitos de nós que ainda não conseguimos vislumbrar a mensagem do Evangelho como impactante na vida dos outros, quando se trata da vida de Paulo, nós temos então um exemplo a ser seguido, e é claro, que este servo de Deus mostra que o nosso viver é Cristo e morrer é lucro, como ele já escreveu aos Filipenses. Meus queridos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 a 15, que eu gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando, magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias,
havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Meus amados irmãos, que texto, que testemunho de vida nós temos aqui do nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas antes de falarmos alguma coisa dentro da lição, permita-lhe lembrar os objetivos. Nós temos um objetivo geral, que é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. E dentro desse objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos que são norteadores para essa lição. Mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus, e isto no tópico 1 da lição. Apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte, tópico 2 da lição. Destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. É uma lição fundamental para os nossos dias. Isso porque muitos estão vivendo de um evangelho que se liquefaz, um evangelho que traz apenas as bonanças, que traz apenas as bênçãos, que traz apenas as riquezas materiais, um evangelho que não aponta para Jesus, para o sofrimento de Jesus, para o sofrimento daqueles que levaram a preciosa semente. Então, muitos estão num evangelho de liquidez. Mas nós, quando vamos abordar a vida do apóstolo Paulo, percebemos que nós, que sofremos pelo evangelho, ainda fazemos muito pouco para a glória do nome de Jesus. Contudo, nós temos o nosso Senhor Jesus como exemplo e o apóstolo Paulo como um vaso escolhido para ser também um exemplo para nós aqui como apóstolo este que deixou ensinamentos riquíssimos. Como eu disse já em outras oportunidades, o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo que marcou não só o seu período, mas que trouxe o cristianismo para o Ocidente. Não é? Ele não propriamente dito, mas ele traz a mensagem chega ao Ocidente, e esta mensagem, quando chega ao Ocidente, impacta de forma poderosa os gentios. Não é? Então, a gente aqui, eu, você, somos agraciados, porque um dia Deus levantou Saulo de Tarso, que futuramente se chamaria Paulo, o apóstolo dos gentios, para que trouxesse a mensagem do evangelho que o Senhor Jesus entregou para ele. E aqui nós encontramos uma riqueza nesta aula, uma riqueza que eu gostaria, antes de falar nos tópicos elencados pelo autor da lição, sobre este Paulo, que agora vai ser entregue à morte. Gostaria com você ler em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, alguns versículos que são pertinentes para a gente entender um pouquinho do sofrimento do apóstolo Paulo. E é claro, nós vamos contextualizar com a lição propriamente dita. Mas aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículos de número 22 em diante, Paulo vai dizer: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, quando a gente vai falar de sofrimento pela obra do Mestre, nada melhor do que citar o apóstolo Paulo. E quando nós vamos falar daquilo que nós fazemos pela obra do Mestre, nada melhor do que um comparativo. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que nós estamos sofrendo pela obra do Mestre, pelo amor do Mestre Jesus? Dá para fazer um comparativo com a vida de Paulo? Pois bem, e este Paulo agora vai ser entregue à morte. E é muito bonito como ele se depara diante da morte. A lição ela foi dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, o comentarista vai dizer a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Os irmãos lembram que algumas semanas atrás nós trabalhamos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, permita relembrar alguns versículos. No capítulo de número 20, versículo de número 17, diz assim: de Mileto mandou chamar a Éfeso os presbíteros que estavam lá na igreja. Então manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso, para anunciar, não é, a sua situação. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E, dando prosseguimento ao texto, ele vai dizer que precisa ir para Jerusalém. Versículo de número 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. Aí, não sabendo em sua forma plena. Mas ele faz questão de dizer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, imagina aí o apóstolo Paulo nos dando várias lições, um trimestre riquíssimo. E quando chegamos nessa 12ª lição, mais uma lição riquíssima, que Paulo não tinha sua vida por preciosa, a não ser fazer a vontade de Deus. E esta vontade que era levar a palavra do Senhor Jesus. Aqui no primeiro tópico, quando ele fala de a consciência quanto a padecer por Jesus. Aí a gente reflete um pouquinho no título da lição. Consciência de quê? Daquilo que é sofrer. Mas o título da lição nos fala o seguinte: a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Normalmente, quando nós vamos buscar no dicionário a palavra coragem, vai trazer para a gente o oposto do medo. Quem tem coragem é que não tem medo, quem tem coragem é quem não fica receoso, quem tem coragem é ousado. Mas, na verdade, a coragem de Paulo aqui não era propriamente dele. Era o Espírito Santo que estava com ele, e isso é bonito. Porque, mesmo tremendo, mesmo com o coração palpitando, mesmo com a adrenalina subindo, mas o Espírito Santo continua nos impulsionando a permanecer no caminho que o Senhor Jesus nos colocou. E aí, o apóstolo Paulo é um exemplo disso.
de mesmo tendo a morte à sua frente, o sofrimento, as prisões, as cadeias, como o texto bíblico diz, ele permanece avançando para fazer a obra do mestre. Coragem propriamente dita dele? Não, mas o Espírito Santo, que nas horas mais difíceis pega nas nossas mãos e nos impulsiona a dizer: caminhe mais um passo, continue a sua jornada. E é isso que a gente vai refletir nesta aula. Nosso apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, trazendo para nós essa riqueza. E cabe aqui, meus irmãos, refletirmos em Atos 9:15. Por favor, o texto vai aparecer aí para os irmãos em tela e nós vamos trazer uma palavra dentro desse texto para que fique bem claro. Atos 9:15, aquele texto em que Paulo está indo para Damasco para buscar os novos crentes em Cristo Jesus para trazer para Jerusalém. Lembrem-se que era cerca de 240 quilômetros de distância de Jerusalém para Damasco, e no caminho o Senhor Jesus se encontra com Saulo de Tarso, que futuramente seria chamado de Paulo na sua forma romana. E aí o Senhor usa o Ananias para ir auxiliar Saulo. Só que diz para Ananias, versículo de número 15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Permita-me, já que na versão corrigida, a palavra instrumento vai ser colocado aí como vaso. Então, Saulo era um vaso escolhido por Jesus para levar o seu próprio nome. Então, vamos fazer aqui uma pequena análise. Vocês, certamente, em casa, vocês têm vários vasos. Nas congregações onde vocês fazem parte, tem vários vasos. Mas o Senhor Jesus faz questão de dizer para Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Não de uma lojinha de R$ 1,99, não do atacarejo, não de um shopping. É para mim um vaso escolhido. Eu escolhi este vaso, e é interessante porque ele faz questão de dizer: este vaso para mim. Não é para os outros, é para mim e para anunciar o meu nome. Nós encontramos vários vasos, instrumentos, não é? Homens poderosos, homens que falam na ousadia da palavra de Deus, mas aqui e acolá exalta o seu próprio nome. Aqui e acolá estão muito preocupados com a quantidade de postagem no Facebook. Aqui e acolá estão contando quantas curtidas deram no Instagram. Aqui e acolá quantas visualizações no YouTube. Aqui e acolá quanto que vai ser de caixa para ir anunciar a palavra de Jesus. Este Paulo aqui não estava preocupado com essas coisas, porque ele foi chamado para anunciar o nome de Jesus perante os gentios. E aí é que eu acho mais bonito ainda. Neste texto, o Senhor Jesus faz questão de testemunhar para Ananias que ele não ficaria somente para os gentios. Ele iria pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Olha que coisa linda. Isso nos faz entender por que Paulo voltaria para Jerusalém, sabendo que estava aguardando prisões e tribulações, prisões e sofrimentos. Como é que ele, sabendo o que ele aguarda, isso dito pelo próprio Espírito Santo, já na reta final, os irmãos leram o texto comigo, que Ágabo, profeta, faz questão de dizer para ele: você vai sofrer, vão lhe amarrar, vão lhe prender, você vai ficar preso, mas ele faz questão de dizer que o compromisso dele era fazer a vontade de Deus. E se fazer a vontade de Deus era ir para Jerusalém, olha, Atos 9:15, pregar aos gentios,
aos reis e aos filhos de Israel. Fica muito notório para a gente que Paulo era o apóstolo dos gentios, mas o Senhor Jesus deu uma missão para ele tríplice: pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ele precisava ir para Jerusalém, morrer pela obra do Cristo Jesus. Aquele Jesus que, quando ele vai para o caminho, lá pelo caminho de Damasco, atrás dos crentes, né? Quando ele chega lá em Damasco para falar na sinagoga, então não tinha outra coisa que dizer. E o que foi que ele disse? Aceitei Jesus. Olha, no caminho se encontrou comigo e ainda me batizou com o seu Santo Espírito. Não tem outra coisa. Quando recebemos Jesus, o que sai é aquilo que de graça recebemos. Este Paulo, agora, chegando já na reta final do seu ministério, faz questão de dizer: eu preciso ir para Jerusalém para cumprir a carreira que me foi proposta. E neste caso, no primeiro tópico aí da lição, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Nós precisamos ter essa consciência de que em algum momento nós vamos padecer pela obra do Mestre. E o Senhor Jesus já nos diz no Sermão da Montanha que bem-aventurados somos nós se isso acontecer. Tá bom? Eu gostaria que você acompanhasse comigo, vai aparecer aí na sua telinha um quadro da Bíblia de Estudo da Liderança Cristã. E eu gostaria de tratar com você sobre essa situação. Acompanhe comigo, por favor, não é? Em que vai aparecer para você algumas peculiaridades sobre o apóstolo dos gentios. E isso nós temos aí para falar com você o que acontece com o apóstolo Paulo e com qualquer um de nós que desejamos fazer a vontade do Mestre. Isso, quem tem a Bíblia da Liderança Cristã, está lá na página 1124, tá bom? Mas é reproduzido aí na tela de vocês para aqueles que não têm possam acompanhar. Muito bem. Tá aqui então. Acerca do apóstolo Paulo, sobre como ele era visto, como era vista a sua liderança. Então nós temos aqui, Paulo comprometeu-se pessoalmente em desenvolver líderes. Vemos que nós também devemos treinar líderes. E treinar líderes que, primeiro, conheça-se. Conheça-se a pessoa a quem vai desenvolver. Defina claramente objetivos nas suas atribuições. Ainda dentro dessa questão de liderança, Paulo tem um coração de uma liderança eficiente. E aí, para esta liderança eficiente que nos chama a atenção, este Paulo tinha um coração que era, primeiro, consciente. Olha que está no primeiro tópico da lição, consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Ele era contrito, ele agiu de modo humilde e revelou voluntariamente suas fraquezas. 3, ele era corajoso, como já foi dito e está no título da lição, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Ele foi corajoso, não porque não teve medo, mas porque o Espírito Santo fazia com que ele fosse executar a obra que lhe foi confiada. Corajoso, ele não se abalava por fazer as coisas de modo correto. 4, ele tinha convicção, convicto de que o Senhor Jesus, ele era poderoso, muito mais
poderoso do que qualquer dificuldade que lhe sobreviesse. Convicto, e falava pessoalmente sobre as suas convicções. Quinto, ele era comprometido. O apóstolo Paulo, e os irmãos estudaram já há alguns dias, que ele era zeloso. Então, ele tinha um comprometimento que era exemplar. Ele saiu de Jerusalém desejoso de viver por Cristo. E vai voltar para Jerusalém para morrer por Cristo. Por fim, ele era cativo. Ele se mostrou que uma pessoa que se rende a Deus não precisa sobreviver. Basta apenas fazer a vontade do Mestre. E aí, é claro, a gente acaba citando o texto de Filipenses, que o viver para ele, para nós, né, é Cristo. O morrer, se isso aconteça pela vontade do Mestre, pela obra do Mestre, é lucro. Glória ao nome de Jesus. E aí, meus irmãos, no tópico de número 2, o comentarista, ele vai tratar sobre coragem para enfrentar as ameaças de morte. Então, certamente, muitos de nós passamos por dificuldades tremendas e, em algumas vezes, passamos até por ameaças de morte. Então, não é só no campo missionário, não é só na África, não é só na Ásia, mas em qualquer lugar que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, podemos passar por essas situações. Eu fiz questão de dizer por esses dias que a gente não precisa sair por aí fazendo inimigos. Basta apenas ser amigo de Deus. Basta apenas fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, que automaticamente o mundo já é nosso inimigo. E sendo nosso inimigo, vai procurar nos matar, vai procurar nos constranger, vai procurar fazer algo de mal. E estando na vontade, na permissão de Deus, vai acontecer. Agora, a vida de Paulo nos inspira, nos impulsiona a saber que as palavras de Jesus ecoam nos nossos corações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha, no mundo tereis tribulações, no mundo sereis angustiados, mas anima-te. Olha, não é que o Senhor Jesus está dizendo assim, eu vou ficar te animando, eu vou ficar te alegrando, vou te levar para um teatro para você rir bastante. Não, olha, no mundo tereis aflições. Ei, desperta, acorda, tem bom ânimo, anima-te, porque esse Jesus que foi, vai voltar, e ele te garante essa promessa, essa certeza de que nosso lugar não é aqui, somos peregrinos em terras estrangeiras. Nós temos um lugar, e para onde nós vamos é bem melhor, mas enquanto estivermos aqui, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela seja executada. E nesse momento é que nós anunciemos a palavra de Jesus, a mensagem do Evangelho, seja verbalmente, seja com a nossa vida. E com a nossa vida, seja nos momentos bons ou nos momentos de dificuldades, mas contanto que nós façamos. E para isso é necessário ter coragem. Às vezes, nós não temos tanta coragem assim, mas é preciso que o Espírito Santo esteja conosco, nos dando essa ousadia de anunciar a palavra do Mestre. E justamente é aqui que nós vamos encontrar a coragem do apóstolo Paulo pela voz do Espírito. Não é? Lembra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13? Eu sei que a gente está fazendo a reflexão no capítulo de número 21, mas é interessante que a gente busque algumas informações. No capítulo de número 13, aquele Saulo, que quando chegou lá em Damasco, não quiseram ouvi-lo. Em Jerusalém, também não teve espaço. Ele vai então para a Arábia. Passa um tempinho por lá, como diz os pregadores, fazendo o seu discipulado. Ele segue para Tarso, sua cidade, e lá fica, até que recebe a visita do ilustre Barnabé. E vai com Barnabé falar a palavra de Deus lá em Antioquia. No capítulo 13,
a necessidade da expansão do evangelho e vai-se então para uma viagem missionária. E era natural que Barnabé e outros fossem os missionários compelidos a fazer a obra do Mestre. Mas o Espírito Santo brada e faz questão de dizer: apartai-me a Barnabé e a Saulo, que estava no final da fila. Se os irmãos pegarem lá Atos 13 primeiro, Saulo estava no final da fila. Mas para o Espírito Santo, não importava quem estava no final, quem estava no meio, importava quem iria fazer a vontade dele. E faz questão de anunciar: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho designado. Olha, então o Senhor Jesus, ele faz questão de pegar este Saulo lá no caminho de Damasco, dizer para ele, o ministério dele vai ser esse: olha, Saulo é vaso escolhido para mim, para anunciar o meu nome, não só a gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Né? Não vai se empolgar muito não com o ministério que você vai ter com os gentios, porque enquanto os outros vão estar aqui em Jerusalém, você vai passar de cidade em cidade, vai passar de região em região, vai ganhar almas para o meu reino na Europa, mas tem também os reis que você precisa anunciar e tem os filhos de Israel que você precisa dizer tudo sobre mim. Então, o apóstolo Paulo, ele é uma figura ilustre que nós temos esse desejo aqui enorme de aprender muito mais com a sua vida, com o seu lidar, com o seu labutar na obra do Mestre. Essa coragem não é propriamente da pessoa, mas o Espírito Santo que nos ajuda. Lembrem-se que o próprio Jesus fez questão de dizer para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, ir anunciar Jesus Cristo sem esse revestimento de poder, faltaria a coragem necessária mediante ou diante das perseguições, diante das frustrações, diante das mortes. Então, nós tivemos aí os discípulos sendo mortos na perseguição em Atos dos Apóstolos, Pedro sendo preso, né? E a perseguição continuava, mas uma vez revestidos de poder, eles tinham coragem, força, ousadia para continuar anunciando Jesus Cristo. Então foi o que aconteceu com Paulo, né? Ter essa coragem de ir para Jerusalém enfrentar a sua morte. A chegada em Jerusalém. Então era natural que houvesse repercussão. Olha, Paulo está chegando, o apóstolo dos gentios está chegando, o homem que vem revolucionando a expansão do evangelho na Ásia, o homem que está revolucionando a expansão do evangelho na Europa, o homem que mexe aqui em Jerusalém. Lembrem-se, queridos professores, queridos dirigentes, que este Paulo foi aquele que no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos conseguiu trazer uma discussão em que houve um certo problema para os apóstolos e que foi preciso o concílio. Nós tivemos ali uma reunião de grande porte para poder trabalhar a temática, a circuncisão e incircuncisão. E isso, se os irmãos lembram, lá em Gálatas, no capítulo de número 2, quando ele recebe a comitiva de Jerusalém e repreende a Pedro na cara, face a face. Ele repreende a Pedro chamando de dissimulado, em outras palavras, de falso, de hipócrita. Por quê? Na frente dos gentios era uma coisa, quando chegava a comitiva de Jerusalém, era outra. E se tratando do termo circuncisão e incircuncisão. Então, este apóstolo Paulo é aquele mesmo, né, que um dia foi chamado de touro bravo, zeloso pela lei. Era o mesmo, agora zeloso pelo ministério que o Senhor Jesus confiara a ele. E ele continuara com esse desejo de anunciar a palavra do Mestre. Então, essa coragem de enfrentar a morte, de ir a Jerusalém, nada mais era do que o Espírito Santo impulsionando, dando a energia necessária para encarar
o que ele havia em Jerusalém. Por fim, terceiro tópico da lição, ele, diante das acusações, diante da prisão, como nós, muitos de nós, que passamos por injúrias, que passamos por calúnias. Paulo já começa aqui, o nosso comentarista nos diz, as acusações mentirosas contra Paulo. Todos nós passamos por uma situação como essa, de, pelo amor à obra do Mestre, pelo amor à palavra de Jesus, sermos alvos de mentiras. Por quê? Porque, como já foi dito, nós somos inimigos do mundo. Não que nós quiséssemos. Nós somos amigos de Deus, mas quem é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. E este, por sua vez, não gosta daqueles que falam a verdade, daqueles que anunciam a verdade, daqueles que anunciam o Senhor Jesus como a verdade, a plena verdade, a suficiente verdade. Aqui o comentarista ainda fala sobre a prisão do apóstolo Paulo e o enfrentamento contra os seus algozes. E, por fim, Paulo dialoga com Lísias, Atos 21, 37 a 40, quando vai discorrer sobre o que acontece na prisão. Então, temos aqui, então, uma situação em que Paulo nos é colocado como um exemplo para cada um de nós seguirmos os seus exemplos. A morte está à frente, mas Paulo não estava preocupado com a morte física, porque ele tinha a esperança da glória. Que Deus nos ajude, nos dê a graça necessária, e é sobre graça que nós vamos trabalhar este terceiro tópico, porque é o que é suficiente, é o que é necessário. E o Senhor Jesus até chegou a dizer para Paulo, a minha graça te basta, é suficiente, é necessária para suportar essas dificuldades. Pode chegar o momento na minha e na sua vida de ser acusado de coisas mentirosas, mas não se preocupe, que o nosso advogado, ele é fiel e justo. Pode chegar o momento de sermos presos, e olhe que a igreja vem enfrentando momentos difíceis, quando combate a ideologia de gênero, quando combate aquilo que foge aos nossos preceitos, foge ao que é garantido na Constituição, no artigo de número 5, foge daquilo que está descrito nas Escrituras e que nós temos a ousadia para falar. Então, enfrentamos momentos difíceis, mas se esse momento chegar na sua vida, não fique preocupado. O medo até bate na porta, mas o Senhor Jesus te diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus te abençoe, querido professor, querido dirigente, e que possas ser usado poderosamente nesta aula. Permita-me fazer alguns agradecimentos e trazer uma sugestão. Não é? Estive há alguns dias no encontro de EBDs e um dos participantes até chegou a dizer para mim, olha, seria tão bom que muitos professores aproveitassem o questionário das lições e pudesse até partir deles, né? Já que a gente começa as nossas aulas fazendo perguntas, poderia até começar do questionário. Muitas vezes a aula termina, não dá tempo de trabalhar as questões. Então você poderia já iniciar com essas questões e no final os alunos já responderem automaticamente no decorrer da lição, né? O que Paulo discerniu pelo Espírito Santo, o que havia na despedida de Paulo em Mileto, a quem Paulo procurou ouvir a mensagem profética de risco e de morte que enfrentaria em Jerusalém, com quem Paulo se encontrou ao chegar em Jerusalém, quais eram as acusações contra o apóstolo Paulo. Então você pode trabalhar essas questões já iniciais na sua aula
e, por conseguinte, ir respondendo gradativamente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja e te use poderosamente nesta lição. Eu gostaria já de agradecer aqui ao nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, o nosso presidente, o pastor da igreja, ao nosso superintendente, o nosso pastor Renato Torres, pela confiança. Então, tivemos aí mais um ano trabalhando na superintendência, como vice-superintendente, e ficamos muito gratos pela confiança que temos recebido de poder ajudar na obra do Mestre. Que Deus recompense aos nossos pastores e também recompense a equipe da ICM, a nossa equipe de mídia e comunicação aqui da igreja, que sem eles ficaria difícil de nós, com a sua audiência, que eu já lhe agradeço, a audiência em todo o estado de Pernambuco, a audiência no Brasil, a audiência fora do Brasil, nos campos missionários. Então, nós agradecemos a vossa audiência. E quero desejar um feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.